Olá! A Estacione anuncia para segunda-feira o início da cobrança do estacionamento rotativo na Avenida Alberto Pasqualini. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. E uma casa foi arrombada na rua João Pessoa, no bairro Hidráulica, em Lajeado. A proprietária, de 66 anos, relatou à polícia que retornava para a casa de um culto quando percebeu que a janela dos fundos estava danificada. Segundo o registro feito na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, foram furtados diversos objetos, entre eles roupas, calçados e joias. Não há suspeitos da autoria. E uma casa de madeira localizada na rua Ervino Postman, em Cruzeiro do Sul, foi totalmente destruída por incêndio na tarde desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros de Lajeado foi acionado, mas quando a guarnição chegou ao local, o fogo já havia consumido a residência. A guarnição fez o rescaldo e ninguém ficou ferido. A Brigada Militar de Estrela prendeu em flagrante um homem de 22 anos. Ele portava um revólver calibre 38 com numeração raspada e municiado com 2 cartuchos. A ação foi na rua Tomás Pereira Neto, no bairro Imigrantes. O suspeito é morador do bairro Oriental e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e depois recolhido ao Presídio Estadual de Lajeado. Perto da meia-noite desta segunda-feira, um homem de 28 anos foi preso em flagrante na Estrada Geral Leopoldo Armindo Horn, na área rural de Estrela, por receptação de furto. Ele dirigiu uma caminhonete Amarok quando foi abordado pela Brigada Militar. A guarnição encontrou no veículo 25 rolos de cobre, 3 bobinas internas de transformador, um picão e 3 extintores vazios. Os objetos foram furtados de uma empresa próxima do local. Segundo o registro policial, o homem não soube explicar a procedência do material. Ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Lajeado por receptação de furto. E a Associação Lajadense Pró Segurança Pública, a ALSEPRO, anunciou o apoio à criação do Conselho Municipal de Segurança Pública, que será gerido pelo Poder Público. A entidade, formada por representantes de classes, de sindicatos, por empresários, comerciantes e outros líderes, considera o Conselho um apoio importante na luta pelo controle e redução de índices, mas discorda da forma em que o processo foi realizado. O Conselho foi criado sem que a diretoria da ALSEPRO, do Conselho da Comunidade e de Assistência ao Preso e tampouco a Associação Comercial e Industrial de Lajeado fossem informados ou consultados. Em defesa da nova entidade, o também membro da diretoria da ALSEPRO, Ricardo Evaldo, aponta que a criação do Conselho de Segurança foi prevista na Constituição de 1988. O presidente da Associação Lajadense Pró Segurança Pública, Dani Petri, lamenta o andamento do processo, mas considera o apoio importante. A reunião da entidade foi encerrada com a decisão de que o grupo aguardará a manifestação da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Segurança para se pronunciar de forma oficial. A intenção é de que a ALSEPRO se mantenha atuante e prestando os serviços que presta há 6 anos. E de 22 de outubro a 14 de novembro, o Arte Sesc Cultura por Toda Parte promove a exposição Sem Porto ou Horizonte, do artista plástico Vital Lordello, em Lajeado. A mostra poderá ser conferida na sala de exposições do Sesc local de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 8 ao meio-dia. A entrada é franca. O artista plástico nasceu em Brasília, porém reside em Porto Alegre desde 2005. Passou a se dedicar à arte profissionalmente há cerca de 7 anos. Em seus trabalhos, utiliza as técnicas de colagem, aquarela, nanquim e tinta acrílica. Acompanhe agora o Papos de Mulher com a Aline Silva. Olá, Márcio. Olá, mulheres de casa. Nós ainda estamos em outubro e por isso as atividades do Outubro Rosa ainda não pararam, especialmente aqui no Papos de Mulher. Afinal, quando se fala de prevenção, tem pauta que não acaba mais. O câncer de mama é um dos únicos ou uma das únicas doenças que a única maneira de ter 98% de chance de cura
é o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce só vem através da prevenção, que se dá através do autoexame, que a maioria de nós não realiza. Mulheres até 40 anos devem realizar mensalmente o autoexame 10 dias depois da menstruação. Algumas fazem uma vez por ano, e aí não vale como prevenção. E a mamografia, nós já falamos dela aqui em outra ocasião no Papos de Mulher. Porque antigamente o Sistema Único de Saúde, o SUS, bancava a mamografia em toda mulher a partir dos 40 anos. Mas um retrocesso na lei no ano passado mudou isso. E agora a mulher só tem direito a fazer a mamografia pelo SUS a partir dos 50 anos. Embora a Organização Mundial da Saúde diga que toda mulher deve fazer a mamografia a partir dos 40, visto que o pico da doença se dá entre 45 e 55 anos. Antes disso, dos 40 anos, a doença é bastante grave. Os hormônios da idade da fertilidade podem ser um combustível para o câncer de mama, mas o pico ainda é de 45 a 55 anos. O nosso SUS retrocedeu quando diz que só mulheres a partir de 50 anos devem fazer a mamografia. Sem falar da política de alguns locais aqui no Brasil que dizem que a mulher deve fazer a mamografia a cada 2 anos. Não é por aí. Estudos dizem que é a partir dos 40 para toda a vida e anualmente. De um ano para o outro, um nódulo pode surgir e pode se tornar bastante grande. No período de 2 anos, esse diagnóstico já pode não ser mais precoce. Também não é só até os 69 anos, como diz a lei, e sim enquanto a mulher viver. Enfim, se ela tiver 80, 90 anos, o ideal é que se faça a mamografia anualmente. Talvez o tratamento para uma senhora de 80 anos seja diferente, mas o diagnóstico tem que ser precoce. Portanto, autoexame todos os meses, 10 dias depois da menstruação, e mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos. O Papos de Mulher fica por aqui com esse recado e volta na próxima semana. Até mais! Obrigado, Aline. E a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Lajeado completa nesta terça-feira 43 anos. A entidade teve programação surpresa para os frequentadores e familiares. As ações começaram no início da manhã. E a diretora Ana Paula Miller destacou que muito se alegra em comemorar o aniversário, fazendo um resgate histórico, relatando as dificuldades e também as conquistas da APAE de Lajeado. Confira agora como será a quarta-feira, com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, nós estamos de volta com o Boletim do Tempo aqui no Redação Informativo, anunciando um clima bom para esta semana. Os modelos da meteorologia mostram que pelo menos até sexta-feira nós teremos tempo bom aqui no Vale do Taquari, com muito sol e aquele climinha um pouco mais frio de manhã cedo. Vai estar na moda essa semana andar com casaco no braço, porque de manhã faz um pouquinho de frio e à tarde sempre esquenta. Nesta quarta-feira, em Lajeado, o sol brilha entre nuvens. As temperaturas seguem a tendência dos últimos dias. A mínima ao amanhecer deve ser de 15 graus e a máxima não ultrapassa os 25 graus. Em Cruzeiro do Sul, o tempo será parcialmente nublado, vai ter um pouco mais de nebulosidade de manhã, mas o sol aparece com força ao longo do dia e eleva as temperaturas também. A mínima em Cruzeiro do Sul será de 13 graus e a máxima 26 graus. Gente, continua o alerta. Para quem tem pele sensível ou pele muito clara, é importante usar o filtro solar. O índice UV, que mede a radiação do sol, para essa quarta-feira é altíssimo aqui no Vale do Taquari. Então é importante todo mundo que vai sair para a rua para trabalhar, para ir para o colégio ou para passear nesta quarta-feira, usa o filtro solar, porque o sol vai estar muito forte. E esse ventinho que a gente sente mascara um pouco aquela sensação de calor, mas o sol continua queimando e é importante se proteger. Tá certo, então? A gente volta amanhã com o Boletim do Tempo aqui no Redação Informativo. Até a próxima! Obrigado, Rodrigo. A sexta etapa dos Jogos Escolares de Estrela coloca em destaque o voleibol. As partidas realizadas nesta terça-feira no Centro Comunitário Cristo Rei mobilizaram centenas de alunos de 8 a 17 anos. Os Jogos Escolares são organizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
E segundo o secretário Júlio Saldanha, alunos da rede estadual, municipal e também particular se enfrentam em 18 jogos disputados, todos no mesmo dia. Nos jogos escolares já foram disputadas as etapas de xadrez, handball, basquete, futebol e futsal. Em novembro é a vez da última, o atletismo. Mais esportes você acompanha daqui a pouco no Papo de Boleiro. E a Estacione Rotativo definiu a data para o início da cobrança do estacionamento na área azul da Avenida Senador Alberto Pasqualini na próxima segunda-feira. A data foi oficializada pela gerência operacional após verificar a necessidade de ajustes técnicos para atender aos usuários. O mau tempo foi o principal empecilho, segundo o gerente operacional da empresa. A cobrança irá ocorrer entre a Rua Júlio de Castilhos e o trevo de acesso à BR-386. O trecho de 8 quadras representa 120 vagas. 15 monitores irão atuar no local. Serão 12 fixos e 3 reservas para a hora do almoço. A empresa já identificou os pontos de venda de créditos em estabelecimentos comerciais. Na noite desta terça-feira, serão pintadas as vagas para idosos, deficientes e demais motoristas. As regras e os valores do estacionamento são os mesmos das demais vias onde o serviço já é prestado. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 21 de outubro. Na sequência, você acompanha o Papo de Boleiro. A edição inédita do Redação volta amanhã às 6 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.